Olá, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Estamos dando início ao programa AFPESP na TV, que é veiculado neste canal e na rede de TV comunitárias do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas antes eu quero lembrar que no programa de hoje nós temos entrevistas, variedades, dicas culinárias, reportagens e muito mais. Então, uma pausa pequena e voltamos dentro de instantes. Até já, então. Olá, associados e telespectadores. A Coordenadoria de Educação e Cultura promove mensalmente uma atividade voltada à literatura nacional. O projeto Um Pouco de Poesia nas Agruras do Dia a Dia é realizado com leitura de um texto ou poesia, por um participante do encontro ou por um convidado. No decorrer desta reunião literária, os temas apresentados em cada sessão são debatidos e interpretados. Há como objetivo promover a reflexão da vivência diária. Qualquer associado pode participar. Não é necessário ser um profundo conhecedor de literatura nacional. Quem participa do Agruras ainda concorre a 2 vales presente. Os encontros são realizados na rua Venceslau Braz, 207 Sé, São Paulo, no 7º andar, sempre a partir das 11 horas. Até breve. Voltamos com a AFPESP na TV e vamos apresentar o nosso entrevistado. Conforme falamos no programa passado, devido à grande importância para os servidores públicos sobre o tema precatórios alimentares, nós solicitamos ao Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo, especialista na matéria precatórios alimentares, para que voltasse ao nosso programa para elucidarmos algumas dúvidas de grande importância para os servidores públicos. O Dr. Marcelo Reis Lobo, ele é advogado, conselheiro da Ordem dos Advogados Públicos do Estado de São Paulo e presidente dos precatórios da OAB. Também é membro gestor dos precatórios do Estado de São Paulo. Doutor Marcelo, é um prazer em recebê-lo novamente e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em atender a AFPESP e a TV AFPESP. Muito obrigado. Bom, doutor Marcelo, eu gostaria de saber do senhor, diante de toda a situação, o senhor acompanhando sobre os pagamentos do precatório alimentar, o governador fala que tem dinheiro, está sendo depositado o dinheiro, e esse dinheiro vai para o Tribunal de Justiça. O que acontece lá no Tribunal de Justiça? Por que é que não liberam esses precatórios alimentares? Então, Duarte, novamente é um enorme prazer estar consigo aqui na AFPESP, a casa a quem de coração gosto muito, e temos aqui a defesa dos mesmos interesses, que é aí os créditos dos servidores públicos. Eu diria, doutor Duarte, que realmente nós temos um problema burocrático dentro dos tribunais, não é só no estado de São Paulo, mas aqui também, para viabilizar o pagamento desses precatórios. Anualmente, o governo do estado transfere ao Tribunal de Justiça cerca de 2 bilhões de reais. Estou usando esse número porque tem sido praticamente essa a média dos últimos 5 anos. E esses recursos são pagos aos credores em razão de uma série de ordens de preferência. Seja ela ordem cronológica do crédito, seja ela em razão da idade, ser ou não a pessoa portador de deficiência física ou doença grave, ou em razão da ordem crescente de valor de precatório, enfim. Hoje nós temos como critério de pagamento de precatório alimentar uma série de normas, e isso faz com que haja uma burocratização muito difícil de ser resolvida dentro de cada processo. Lembro também, presidente, que há um sem número de pessoas já falecidas, cujos herdeiros têm que se habilitar no processo, e essa habilitação não é algo simples. Há necessidade que seja feito o controle
se a pessoa, depois que ela faleceu, se ela voltou a casar, quantos filhos ela tem, se estão todos devidamente representados em juízo, e tudo isso é fiscalizado pelo Poder Judiciário. Ou seja, cria-se uma burocracia muito grande para que o dinheiro saia da conta do tribunal e entre na conta do credor. Isso tudo, apesar do esforço muito grande que o Tribunal de Justiça tem feito, principalmente nessa última gestão do presidente Paulo Dimas, que é uma pessoa muito afeta a essa questão, tem buscado resolver todos os problemas que nós temos dentro dessa área. Desde o seu primeiro ato do presidente Paulo Dimas como presidente do tribunal, foi instituir um mutirão na Fazenda Pública, destinando mais de 3 dezenas de funcionários específicos somente para fazer pagamento de guia de precatório. Mas como o volume é muito grande e essas variações burocráticas são maiores ainda, leva-se muitos meses para que o dinheiro saia dessa conta e entre efetivamente na conta do credor. Bem, o senhor falou no programa passado que os governos têm até 2020 para fazer a liquidação dos precatórios alimentares. Exatamente. Perfeito? Agora, veja o senhor, o governo colocou esse limite porque ele quer se capitalizar para fazer esses pagamentos? Existem recursos para esses pagamentos no Brasil todo? Eu diria que a exceção é não ter o recurso, né? No estado de São Paulo nós temos aí mais de 800 devedores, entre prefeituras, estado, autarquias, fundações, e mais ou menos em torno de 18 devedores são os complicados, são os mais difíceis. Os outros não. Toda a grande massa de devedor tem quitado esse pagamento em dia. O problema é que esses 18 devedores, nós temos aí o governo do estado, que é uma dívida brutal, uma dívida que chega a cerca de 25 bilhões de reais, a Prefeitura de São Paulo, que também tem uma dívida em torno de 20 bilhões de reais, e prefeituras muito grandes, como Guarulhos, Santo André, Osasco. Então são realmente um número muito expressivo de dívida. Para esses municípios e para o estado de São Paulo, que talvez o dinheiro do tesouro próprio, o dinheiro da arrecadação, não será suficiente para quitar todos aqueles precatórios já existentes e os novos, nós não podemos nos esquecer dos precatórios novos, há a possibilidade do financiamento através da utilização, por exemplo, dos depósitos judiciais. O que acontece hoje, presidente? O credor de precatório, que normalmente tem uma conta no Banco do Brasil, ele tem um crédito a receber e o Tribunal de Justiça tem o dinheiro dos depósitos depositados também no Banco do Brasil. Ele remunera os precatórios ou os depósitos judiciais a uma taxa muito baixa, que é a TR mais 6%, mas ele empresta para os credores, e aí os servidores públicos, a taxas exorbitantes, que é a taxa do cheque especial, do cartão de crédito, a dos empréstimos pessoais. Então, isso, nós estamos, no fundo, financiando quem? Financiando o Banco do Brasil. O que nós queremos é que uma parcela desses recursos seja destinado para a quitação dos precatórios. E isso está no texto constitucional, agora dentro dessa nova emenda 94. Quem recebeu o precatório alimentar, como deverá fazer essa declaração no imposto de renda? A declaração do imposto de renda, o ajuste anual, ela tem algumas regras para esse tipo de situação. E aí você precisa entender exatamente qual que é o seu crédito, o que você pagou de honorários advocatícios, quanto você recebeu e em qual local você vai fazer essa declaração. Ao longo aí dos últimos anos, nós presenciamos que os nossos clientes tinham muita dificuldade nessa declaração. No escritório nós acabamos por orientá-los, ou então, se fosse caso mais complicado, indicar que essas pessoas contratassem um contador efetivamente para fazer essa declaração.
nós temos aí particularidades que são créditos alimentares trabalhistas e outros que não são. E esses créditos eles têm que ser declarados em locais diferentes. Há também o desconto que você fez a título de honorários advocatícios. Isso também tem que ser abatido dessa declaração. E o Estado de São Paulo, diferente, por exemplo, de alguns municípios, como da capital, a informação que chega a título de imposto para ser declarado, ela não segue a mesma linha de raciocínio. Então, eu indicaria que essas pessoas que receberam valores, principalmente os valores muito mais expressivos, que elas efetivamente, além de perguntar aos seus advogados, consultar os seus advogados, que elas consultem um contador para os auxiliar nessa declaração de imposto de renda. Doutor Marcelo, para finalizar, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre as obrigações de pequeno valor. Elas são efetivamente mais ágeis, são pagas quase que instantaneamente, ou isso aí é uma lenda? Não, não é lenda não, é verdade. Elas não entram nem no precatório, né? As obrigações de pequeno valor, elas variam município para município, estado por estado, e ela é paga dentro de 90 dias em via de regra. Como isso funciona? Assim que finaliza o cálculo e o crédito é estipulado entre o pequeno valor, a OPV, o juiz da causa oficia a fazenda, seja ela do estado ou dos municípios, comunicando que ali tem essa ordem de pagamento para ser efetivada. E os governos normalmente cumprem esse prazo e pagam dentro de 90 dias. No estado de São Paulo nós tivemos alguns momentos de atraso, mas principalmente quando chegou no final do exercício, no final do ano, tivemos alguns atrasos. Mas depois, em fevereiro do ano subsequente, o governador do estado acabou depositando, cumprindo isso, de forma que não houve assim tanto prejuízo, não há prejuízo. E se eventualmente o crédito não for quitado dentro deste prazo, cabe ao advogado solicitar ao juiz o sequestro de receitas. E aí o juiz deverá efetivar esse sequestro. Bem, eu quero agradecer a presença nos nossos estúdios do advogado Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo, que nos brindou com uma palestra, na realidade uma palestra, não se trata nem de pergunta e resposta, sobre os precatórios. Dr. Marcelo, muito agradecido ao senhor, muito honrado com a sua presença e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Doutor Duarte, mais uma vez eu agradeço o convite que me é feito. Quero parabenizar pela sua gestão à frente da FIPESP. Tem sido muito profícuo, não só por todo o crescimento que a FIPESP teve dentro desse período. Nós temos visto aí uma série de novas unidades, de novos hotéis, colônias de férias sendo ampliadas. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o associado e também pela comunicação que você tem feito aos seus associados. Levar essas informações a todas é uma coisa muito difícil, extremamente complexa, mas que você faz com muita sabedoria e tranquilidade. Muito obrigado. Generosidade do amigo. E continue com o programa AFIPESP na TV. Por milhares de anos, a humanidade vem domesticando cães e gatos, e eles se tornaram os fiéis companheiros dos homens. A questão é que muitas vezes essa amizade não é recíproca. Prove a quantidade desses bichinhos abandonados nas cidades. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados. De uma hora para outra, eles são submetidos a condições precárias de vida, sem abrigo e alimento, e sem qualquer preparo para enfrentar a realidade das ruas. Além disso, os animais domésticos têm impacto negativo sobre a fauna silvestre por serem potenciais transmissores de doenças. Inclusive, é bem comum a divisão de fauna da Prefeitura de São Paulo atender animais silvestres, como macacos, gambás e aves, feridos por cães e gatos.
As áreas verdes do município de São Paulo são locais onde a fauna silvestre pode se refugiar dentro de uma grande metrópole. E um dos maiores problemas encontrados nesses locais é justamente a presença em grande número desses animais domésticos. Como qualquer ser vivo, os animais merecem todo o cuidado. E a fauna silvestre agradece. Olá, amigos da FEPESP. A entidade tem participado de inúmeras ações que debatem a reforma da Previdência. No dia 24 de abril, na Assembleia Legislativa, o presidente Antônio Carlos Duarte Moreira prestigiou o lançamento da Frente Parlamentar e de entidades contra a reforma da Previdência. Em seu discurso, destacou que as reformas modificam direitos consagrados dos trabalhadores. Então, outra coisa que se fala sem nenhuma discussão de base é sobre a reforma trabalhista, que a gente vê que se colocam situações que em realidade ferem todo o conceito de direito do trabalho que está sendo ministrado há anos nesse país. Quer dizer, é um desfoque total. Ignora-se direitos que são direitos já consubstanciados e reconhecidos por grandes organismos internacionais como a OIT. Então, isso é realmente preocupante para todos nós. Outra coisa que também nos preocupa é que não há nenhuma repercussão quando nós entidades cobramos, que se faça uma auditoria na conta previdenciária e no sistema de seguridade social, que é o artigo 194 da Constituição Federal. Não há nenhuma repercussão. Nós fazemos pronunciamentos para nós mesmos, mas, lamentavelmente, não há repercussão. Não existe nenhuma repercussão que seja estrondosa no nível que os governantes estão fazendo e utilizando meios de comunicação pagos para impor as reformas que ele, governo, descortinou com todos os seus projetos de lei. Então, é lamentável que tenhamos que registrar uma situação como essa. Precisamos, com essa união de servidores, que todos nós estamos imbuídos, que divulguemos o máximo possível, fazendo aquelas visitas nos locais em que residem os parlamentares, até mesmo provocando um constrangimento ao deputado, porque nesse atual estágio de tantas denúncias, o deputado vai querer, ainda assim, votar com o governo uma desastrada reforma que apena a tradição de lutas dos brasileiros? Não é possível. Então eu encerro essa minha colocação cumprimentando o deputado Carlos Gianazzi e cumprimentando pela presença o Major Olímpio, que tem sido grandes aliados dos servidores públicos e que eu tenho certeza que estaremos pagando esse projeto de reforma, a PL 287 e as demais reformas estruturais, de forma contundente, decisiva e que nos garantirá a nós, servidores públicos, não usufruirmos um benefício, e sim um direito que é consagrado pelos direitos humanos fundamentais. O deputado estadual Carlos Gianazzi foi o parlamentar proponente dessa ação, que explicou os objetivos à nossa equipe. Olha, hoje é um dia histórico aqui na Assembleia Legislativa porque nós estamos inaugurando um espaço de resistência, de mobilização. Então, a Assembleia Legislativa agora entra também na luta através de alguns parlamentares e, sobretudo, das entidades representativas dos servidores públicos e da iniciativa privada contra as reformas em curso no Brasil. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, pela revogação da PEC 55, pela revogação da lei da terceirização. Nós vamos fazer uma grande frente aqui em São Paulo, para resistir contra o ajuste fiscal que vai retirar direitos previdenciários, trabalhistas
e sociais. Né? Muito importante a participação de todas as entidades, né? A FEPESP tem cumprido um papel fundamental nessa luta de aglutinação, vem fazendo debates, seminários e instrumentalizando os nossos servidores para que nós possamos resistir a esses ataques aos direitos históricos dos trabalhadores. Entre os dirigentes que compareceram, a conselheira Elza Barbosa da Silva falou sobre a expectativa desta reforma. Eu acho que, pela minha experiência, pelo que eu tenho acompanhado, o Estado vai acompanhar o governo federal. Eu acho que não tem como apartar esse projeto, principalmente o Estado de São Paulo, não é? Que compõe o governo federal, vai deixar de acompanhar. Só que assim, o que vai nos trazer como servidores públicos, né, de perdas, por exemplo, a gente tem um exemplo aí de um funcionário que ele vai fazer 55 anos, ele já contribuiu 38 anos e a regra de transição não vai se aplicar aos estados, não é? Então ele terá que trabalhar mais 11 anos e ele está na porta da aposentadoria, né? Então realmente nós, mais uma vez, os servidores públicos, fica à margem, né, nas questões de ganho. Então eu vejo que realmente nós estamos no momento de buscar os nossos direitos como servidores públicos. O lançamento da frente foi muito importante e contou com presenças das principais lideranças dos servidores públicos. Na próxima semana, vamos conhecer mais sobre este evento. Até breve! Olá, associados da FIPESP! Já estamos perto da maior festa junina dos servidores públicos paulistas, o 17º Arraiá FIPESP. Este ano será realizado no dia 24 de junho, exatamente no dia de São João. O local você já conhece, a exuberante unidade de lazer AFIPESP Serra Negra. As atrações são muitas, com a dupla Marcos e Bueno, que interpreta o melhor do sertanejo brasileiro. Além das atrações gastronômicas, a festa conta com um incrível show de prêmios. Confira! Automóvel Fiat Toro 1.8 automático. Moto Yamaha Phaser 150. Geladeira Brastemp. Lavadora Brastemp. Televisor Philco Smart LED 49 polegadas Full HD. Videogame PlayStation 4. Smartphone Motorola. Cervejeira Consul. Notebook. Tablet Samsung. Bicicleta Mountain Bike. Drone. Micro-ondas Brastemp. Adega Brastemp. Moto elétrica infantil. Você notou que a cada ano a FIPESP amplia o Arraiá com novidades e muitas brincadeiras? Não perca a oportunidade. Compre seu ingresso e seu cupom em qualquer unidade regional ou de lazer. Na sede, também temos um plantão de segunda a sexta-feira no saguão de entrada. O 17º Arraiá vai ser inesquecível. Venha brincar conosco em Serra Negra. Olá, amigos e associados da AFIPESP. Estamos no mês de maio, quando no segundo domingo comemoramos o Dia das Mães.
Aproveite e dê atenção à sua mãe, tia ou avó, que tem este papel especial na sua vida. Você pode cozinhar especialmente para ela. Vamos ensinar uma receita fácil do restaurante da sede, que pode ser executada por qualquer pessoa, a mousse de goiabada com calda de requeijão. Anote os ingredientes e faça uma bela surpresa para sua mãe. Para a mousse você vai precisar 200 gramas de goiabada, uma lata de creme de leite, um pacote de gelatina incolor, 3 claras em neve. Para fazer a calda com o requeijão, separe uma xícara de creme de leite, 2 xícaras de requeijão cremoso. Na sede, o chefe de cozinha Marcelo Bueno vai preparar cada etapa desta saborosa sobremesa. Confira. No liquidificador, bata a goiabada com o creme de leite. Acrescente a gelatina incolor dissolvida em água. Depois retire a mistura e acrescente as claras em neve suavemente. Deixe na geladeira por até 2 horas. Você pode colocar a calda morna no mousse ou esperar esfriar. Use sua imaginação para agradar a sua mãe com a apresentação do prato. Como você observou, uma receita fácil e saborosa pode ser uma boa forma de você presentear a sua mãe. Faça esse carinho, que ela certamente ficará bem orgulhosa. Você ainda pode provar esta sobremesa, que é servida no restaurante da sede social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. Prestigie o cardápio, que é balanceado com a supervisão de nutricionista. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana.